Bem, eu sou o Gabriel Amaral e você vai ouvir aqui neste vídeo uma sequência de notícias do Fluminense, porque eu não fiz vídeo na sexta e nesse sábado esse é o único vídeo. Amanhã, no domingo, o Fluminense pega o Grêmio e essa daqui são algumas atualizações de notícias que vão até valer por um certo tempo, né? Já que são notícias que algumas delas têm cauda longa. Deixe seu like embaixo, se inscreva aqui no canal, esse daqui é o Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira, vamos embora para o vídeo. A primeira notícia é sobre já o jogo de amanhã contra o Grêmio, né? O jogo deste domingo. Nenê e Fernando Pacheco não voltarão. Os jogadores sofreram lesões musculares, Pacheco até um pouco mais tempo, foi contra o Atlético Mineiro, Nenê já foi um pouco depois. E ambos os jogadores treinaram durante a semana, chegaram a treinar com bola, até no caso de Nenê, foram vistos alguns vídeos, fotos dele treinando com bola, mas não treinaram com o grupo. Com isso, os dois estão praticamente fora, como o jogo é no Rio de Janeiro, há uma chance ainda de meter ele no banco, etc. Mas assim, acredito eu que nem relacionados devem ser para a partida contra o time do Sul. Outra notícia, essa que precisa de um pouquinho mais de explicação, é a renovação com Caio Paulista. O Fluminense renovou o contrato de Caio Paulista, atacante, até o final do Brasileirão, até o final de fevereiro. A legislação, né, a CBF não permitia que o contrato fosse renovado por um tempo assim, né? Lembrando, o contrato dele de empréstimo ia até dezembro, o Fluminense está renovando por 2 meses. Não permitia, mas por causa da questão da pandemia, etc., a CBF não podia obrigar os clubes a renovarem até o final de março, complicaria toda a questão de transferências. Bem, isso mostra o quê? Primeiro, para mim não há erro em renovar até o final do Brasileirão. Esse é o elenco do Fluminense no Brasileirão e não poderiam ser inscritos novos jogadores a partir de dezembro. Isso seria um problema sério para o Fluminense. A gente vai lembrar que Caio Paulista não é um bom jogador, não acho ele um bom jogador, não acho que ele tenha nível para ficar no ano que vem, ainda mais com a gente jogando Libertadores. Isso tudo eu ainda concordo, porém é o tipo de renovação que eu ainda acho que ele tá valendo pro Brasileirão desse ano. Ele ajudou contra o Atlético Mineiro, fez uma partida que não foi ruim contra o Fortaleza. Então assim, ele vem evoluindo um pouquinho. Então renovar até o final de fevereiro significa que em algum momento ele ajudou no Brasileirão desse ano. Ele foi efetivo em alguns momentos, até em 2, 3 jogos pelo menos. Então acho ok renovar até o final do Brasileirão. É diferente, por exemplo, se o Fluminense, que ainda não estendeu, mas eu não duvido nada que faça, estendeu de Felipe Cardoso. Felipe Cardoso não foi útil ou foi bem em nenhuma partida desse Brasileirão. Até na que ele faz um gol, ele entra meio que atrapalhando depois. A maior nota dele acho que foi nota 6, se eu não me engano. Ou seja, é um jogador que não... Aí esse não, esse a gente tem Fred, acabou de contratar Luca, tem ainda outros jogadores que podem jogar naquela posição, não tem necessidade nenhuma ainda de renovar nem até fevereiro com Felipe Cardoso. Já no caso de Caio Paulista, aí você dá esse tempo aí, né, pra ver que se de repente não pinta um jogador bom, que aí você negocia com a Tombense. Lembrando, o Caio Paulista é emprestado pela Tombense, ou seja, dependeria dessa outra negociação também. Felipe Cardoso também está emprestado, mas pelo Santos. A última notícia desse vídeo não tão grande, né, é que também precisa de uma explicação. Por quê? Porque o técnico da seleção brasileira, Tite, convocou o Luiz Henrique, ponta já no profissional do Fluminense, e o volante Metinho, que é nascido no Congo, mas já está naturalizado, já é naturalizado brasileiro. Convocou os dois para um período de treinos com a seleção brasileira principal. Isso mesmo, que vai jogar as eliminatórias. Aí você, nesse momento, está pensando, caramba, olha a desgraça, convocou para treinar, não tá nem na convocação oficial, convocou para treinar, vai arrasar o Fluminense, etc. Um pouquinho, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, não sei nem se é assim a expressão, mas tudo bem. Vamos lá, não vai desfalcar o Fluminense em jogos, lembrando, Metinho vai ser desfalcado num jogo do Sub-17, mas assim, nada que seja de outro mundo e etc. Já Luiz Henrique vem jogando pelo profissional, e aí ele sim pode ser desfalcar de jogos. Por que pode faltar de jogos se ele só vai treinar no meio de semana? Isso, pra quem não entendeu, ele vai treinar por 4 dias, se eu não me engano, da segunda até a quinta, e o Fluminense não tem jogo nessa semana. Mas pode dar um problema em relação ao entrosamento, porque, vamos lembrar, ele ficando 4 dias de fora, treinando fora, ele só treinaria para o jogo da semana seguinte, né, quando for ter Fluminense e Palmeiras, ele só treinaria por 2 dias, mais ou menos, com o elenco do Fluminense. Isso pode causar algum problema dele, por exemplo, não ser titular, alguma coisa desse tipo. Mas, como eu falei, é um problema mínimo. É ótimo, na verdade, para esses jogadores. Eles vão ganhando nome, principalmente no caso de Luiz Henrique, porque foi um jogador que treinou com a seleção sub
sub-20 e já chegou a ser convocado, né, para treinar com a seleção sub-20. Aí ele foi convocado mesmo. E agora, ou seja, foi observado pela equipe da CBF e já está sendo tratado como um bom jogador, um potencial futuro, o que agrega valor ao jogador, dá entusiasmo ao jogador, né, dá uma moral a ele e, pensando no futuro, agrega valor financeiro a uma venda de Luiz Henrique. Então, isso é algo positivo, essa convocação é algo positivo, é algo positivo. Então, nesse momento o Fluminense ganha pra mim com isso. E no caso de Metinho, então não tem nem o que falar, né? É um jogador que já chama atenção por ser naturalizado e ser de um outro país e etc. E já está galgando no Fluminense também com o seu futebol, chamando muita atenção. Esse então não tem nem o que falar, né? É uma novidade gigante um jogador nascido no Congo treinar com a seleção brasileira, ainda mais com a idade que tem, com o futebol que vem jogando. Sorte aos dois e sorte ao Fluminense de ter os dois nesse momento. Saudações tricolores, amanhã tem pré-jogo e tem a live pós-jogo, enfim, tem toda a cobertura de Fluminense e Grêmio. Até a próxima, valeu!